Boa noite para todos. Muito obrigado por terem vindo nesta época tão temerosa, né, de vírus por aí, etc. E eu queria, antes de começar, repetir o que eu disse, como algumas pessoas não querem, mas o que eu disse na outra vez. Que essas duas palestras, eu quis fazer um tributo ao Celso Maria de Mello. E por quê? Porque quando eu comecei a estudar Campinas, a riqueza e a escravidão, eu aprendi os livros do Celso. Foi com o Celso que eu aprendi um pouco da história de Campinas, aliás, um pouco bastante, tanto no livro Campinas, Berço e Juventude, quanto no outro livro. Ele tem vários, mas esses dois foram os que mais me encantaram, assim, pelo trabalho de pesquisa que ele fez em Campinas, junto a inventários, testamentos, e ele recuperou todo o inventário, um rol de fazendas de Campinas. Primeiro, Sesmarias, os engenhos e as fazendas. Então, é um tributo a esse historiador, que não era historiador de formação, ele era museólogo, e, no entanto, deixou um legado imenso para outras gerações. Então, isso, eu quero agradecer ao senhor Alcides, que é o presidente tem que falar aqui? Vocês não estão me ouvindo? Acho que é melhor. Tá? Dá para ouvir? Bom, outra coisa que eu queria falar é agradecer ao senhor Alcides, ao Aldo, e agradecer também imensamente a Nery Ângela, a Clarice, por terem organizado, por terem batalhado a realização desse projeto cultural aqui no CCL. Por quê? Porque é necessário dar vigor, dar vida ao CCL, né? Porque ele foi uma instituição extremamente importante para a memória de Campinas. Uma biblioteca maravilhosa, que tem estudos. Bom, então eu agradeço muito o convite que vocês fizeram e vamos lá. Nessa segunda parte, como disse a Clarice, a primeira foi sobre o açúcar, Campinas no açúcar. Mas eu acabei deixando uma pontinha que era a revolta de 1842. Então eu vou começar com ela para encerrar aquela parte, porque 42 já está na transição da cana para o café. É uma longa transição que vai se dando aí ao longo do tempo. Então, Campinas é uma cidade entre cafezais, 1850 a 1890. Essa parte, gente, de Campinas, cafeira, é a parte mais difícil para o historiador, porque tem muita coisa, tem um desabrochar da cidade com muita complexidade, com muita diversidade, com muita gente. Então, o trabalho do historiador é selecionar quais aspectos que vão trazer, vão dar uma face dessa cidade. E eu espero que eu tenha selecionado bons aspectos para vocês degustarem a história de Campinas nesse período. Tá? Bom, deixa eu ver se eu assino aqui. Essa foto eu acho maravilhosa, né, no terreno de café. Vou começar com a Revolta Liberal, de 42. Bom, a revolta tem esse cenário que é o combate da Venda Grande. Esse combate da Venda Grande foi onde os liberais de Campinas, né, foram derrotados definitivamente. Isso ocorreu em 7 de julho de 1842.
Esse monumento, eu acho muito bonito, aí é o casarão, que foi do Teodoro Leite Penteado, que era um usineiro, um engenheiro, porque ele tinha engenhos, né? E a revolta, o que na verdade se tratava? Na verdade se tratava de uma disputa dentro da elite, obviamente. Era uma disputa entre os conservadores e os liberais. Né? Desde 1840, quando é realizada a posse do imperador, do Pedro II e tudo mais, ele foi sustentado pelos liberais. Em 41, os liberais são derrotados na disputa política pelos conservadores. Né? E o que ocorre? Quando os conservadores assumem o poder, eles imediatamente tiram os liberais de todos os postos, né? De todas as... o que era de se ver. Então, é uma revolta que tem tudo a ver com essa disputa entre a elite. Né? Eu vou contar a história um pouco na transversal, porque eu vou pegar esse personagem, o Hércules Florence e a revolta. O Hércules Florence, ele é muito estudado, todos os livros estudam como o viajante, o desenhista da expedição de Langsdorff, da trágica expedição de Langsdorff, que saiu em 26 de Porto Feliz e vai até Pará, mas no meio do caminho morreu o primeiro desenhista, que é o Adrian Toné. Depois, o próprio conde Langsdorff, ele fica doido, bem doido. O Adrian, ele morreu, se afogou no rio Guaporé. Então, foi sendo uma expedição que foi, aos poucos, sendo destroçada. Bom, o Florence, ele era o segundo desenhista. Acabou que ele conseguiu chegar em Belém, ele é um dos poucos que chega, e ele, porque os outros já tinham mandado vir para São Paulo de volta, ele chega em Belém e de Belém ele remete para a Rússia todo o material que eles haviam coletado. E ele faz o relatório. Né? Então, é essa tal expedição. Isso é muito estudado e é maravilhosamente bem estudado. Bom, tanto pelo Burrow como pelo próprio Toné, né? O Alfredo Toné, o Visconde Toné também, o Afonso Toné, o filho também. Então, é bem... O outro motivo de estudar o Hercule foi por ele ser um descobridor aqui em Campinas, em 33, da fotografia. Né? Então, isso aí é bastante estudado também, né? Como um descobridor. Agora, como comerciante de tecidos, como administrador da botica do seu sogro, que era o Francisco Alves Machado, como proprietário de uma tipografia, em 1834, 38, ele compra essa tipografia no Rio de Janeiro. O sogro dá de presente para ele. Como coproprietário e administrador da Fazenda Soledade, nesse período de 52 a 79, isso é tudo. Ele foi proprietário de escravos, cafeicultor e inovador no manejo do plantio. Ele não só é o plantio, mas é o manejo mesmo da colheita do café, da limpeza do café, né? Da capinagem. Né? Ele foi introdutor das primeiras colônias de imigrantes suíços, em 52, na Fazenda Soledade, e cofundador e professor do Colégio Florence, né? Com a sua segunda esposa, tá? Nesse período. Bom, o estopim da revolta, mais ou menos já a queda do gabinete liberal, o gabinete da maioridade, que era sustentado pelos liberais, e em 41 foi essa queda, e a subida do gabinete conservador, né, dos conservadores regressistas. E a dissolução da Câmara dos Deputados, que a maioria era de liberais. Então aqui está, a revolta é contra representantes
principalmente em São Paulo, contra o presidente da província, que é o barão de Monte Alegre, o José da Costa Carvalho, e a revolta é liderada pelo Rafael Tobias de Aguiar. Né? Então é essa... E tem vários liberais aí, o Nicolau Vergueiro é um, o padre Feijó é outro. Né? Que foi regente, né? Que também é de Campinas. O Nicolau é português, mas ele tinha fazenda de capa em Limeira. O Antônio Manuel Teixeira é o comandante militar, responsável pelo armamento e pela organização, a ocupação de Campinas. O Reginaldo Antônio de Moraes Salles também é um senhor de engenho, chefe do Partido Liberal de Campinas. E os irmãos Teixeira Nogueira, tanto o Ângelo Custódio quanto o Francisco. E o Luciano Teixeira Nogueira, que são os que estão nesse combate, nessa luta contra os conservadores. Bom, o Florence, como é que ele entra nessa história toda? O Florence entra porque o sogro dele era liberal, mas ele entra, que é o Alves Machado, ele entra fundamentalmente porque ele era muito ligado ao Feijó e ao Antônio Manuel. O Antônio Manuel Teixeira, que é o maior engenheiro, o maior produtor de açúcar de Campinas, nessa época, na Vila de São Carlos, na época. Então, o Florence entra por isso. E porque ele tem a tipografia. E o Feijó quer o quê? Divulgar as ideias, imprimir, e vai ser o Florence que vai com o Feijó para Sorocaba, onde está a base liberal com Tobias do Aguiar, para realizar, é o primeiro jornal paulista considerado, é o paulista. Aliás, ele é o Caxias, que foi comandante das forças militares imperiais e que vai derrotar os liberais. Ele chamava Folha Incendiária, porque o Feijó redigia e o Florence imprimiu apenas 4 números do O Paulista. É o primeiro jornal de São Paulo. É lançado em 42. O 5º número não chegou a ser lançado porque o Caxias chegou em Sorocaba e o pessoal invadiu Sorocaba e o pessoal se recolheu. E eles, eu não sei se o Florence e o Feijó, decidiram enterrar a tipografia, né, o prelo e mais todos os tipozinhos a dedo, né, na estrada de Sorocaba, para que o inimigo não pegasse, não tomasse. O Florence desenterrou o prelo e os tipos, depois, mais tarde, retornou a Campinas, mas ele ficou um tempo longe de Campinas, ele ficou em Porto Feliz, porque todo mundo foi preso, né, nessa revolta, né? Eu acho que eu passei adiante, tá? Folha Incendiária, o combate, como eu disse, foi naquele antigo engenho do Teodoro Leite Penteado, que estava do lado tinha essa venda grande, por isso que chama assim. E você sabe que fica aquele monumento que eu apresentei ali, que é uma homenagem do CCLA à revolta. Né? Quem eram os revoltosos? Elite, os homens, né? A elite açucareira de Campinas, Limeira, Itu e Sorocaba. Senhores de engenho e alguns cafeicultores já em larga escala. Sem experiência militar para enfrentar as tropas imperiais, eles evidentemente foram derrotados. Consequência, Boaventura Amaral, que a gente conhece, a rua aqui, foi o comandante daqui, ele era o único que tinha experiência militar, ele foi morto a sangue frio na Venda Grande, e mortos chega a se contar 17 mortos nessa, porque
tropas imperiais pegaram o pessoal de madrugada, né, na Venda Grande, onde eles estavam aquartelados. O Feijão Nicolau Vergueiro, eles foram degredados para o Espírito Santo, para a província do Espírito Santo. Os irmãos Teixeira Nogueira, os bens foram sequestrados, e o Francisco e o Anjo Custódio foram presos. O Francisco foi condenado à morte, mas na hora recebeu o indulto. O Antônio Manuel se exilou na Argentina, o Florencio ficou em Porto Feliz e depois. Bom, o Rafael Tobias vai ser preso na Fortaleza de Laje, no Rio de Janeiro, até 44, e depois vem a anistia. Em 44, 43, 44 já vem a anistia. E o Antônio Manuel recebe em 46 do imperador, o primeiro campineiro a receber a comenda de roça. Então ele é um comendador, Enfim, por quê? Porque ele é um grande usineiro, ele fez vários aterros para levar o açúcar para Santos, aterros ali em Cubatão e etc. Tá? Bom, em 42, por isso que eu comecei por, eu não vou entrar mais na política, mas mostrar a participação dos campineiros, de quem lutou aí, no caso, o Antônio Manuel, o Florencio, o Feijó, os irmãos Teixeira Nogueira. Bom, a elevação da vila, ou seja, em 42 é que Campinas vai consolidar como um núcleo, consolidação do desenvolvimento do núcleo urbano e rural, construído sob o impulso do açúcar. Isso é importante, né? Porque Campinas açucareira é que vai preparar Campinas do café. A economia açucareira, ela gerou renda, né? Ou seja, ela azeitou a economia com recursos, ela formou o mercado de trabalho, que é o mercado da escravidão. Escravidão em Campinas a gente tem junto com açúcar, montou uma infraestrutura de transportes e estradas. Claro que ainda nós estamos na estrada de terra, nós estamos nas tropas. Na última sessão a gente comentou a quantidade de tropeiros que tinham em Campinas, tropeiros que tinham muares e que levavam açúcar para Santos. Construiu a rede de comercialização e exportação e permitiu que os senhores de engenho transitassem de uma cultura a outra. Isso é muito importante no trabalho de Maria Teresa Petroni, que é uma historiadora, faleceu no ano retrasado, e ela resgata, ela foi orientada pelo Sérgio Cortes de Holanda, e ela vai resgatar não é ciclo, mas esse período açucareiro que foi muito importante em São Paulo, né? O quadrilátero do açúcar, lá, Itu, Sorocaba, Jundiaí, Mogi e Piracicaba, né? Então é muito importante isso. E sustentou a maturação do cafeiro, porque você sabe que o café ele demora para dar a primeira produção, 4, 5 anos. Então, nesse período, a cana é que vai sustentando o café. Então, tem um longo período que coexiste as duas culturas. Tem que entender, não é monocultura, não tem monocultura, sempre tem açúcar com a produção de alimentos. Porque a escravaria era muito grande e precisava alimentar a escravaria. Então, sempre está junto, caminho junto, né? Assim como nós vamos ter produção de alimentos, produção de milho, arroz, feijão, mandioca. E outra, criação de porcos, que combina direitinho. Tem que ter criação também de gado para os engenhos, porque o engenho exige muito gado, né, para as moendas, né? Então, coexiste isso aí, é uma economia agrícola, mas ela é diversificada, ela não é uma monocultura cafeira ou açucareira, né? E a produção de
de alimentos necessariamente tem que existir. Bom, o açúcar preparou a infraestrutura econômica que facilitou a rápida propagação dos cafezais no Planalto. Isso a Petrone me fala. E o Bacelar, o Carlos Bacelar, que daí é outra geração, vai dizer a mesma coisa. Em São Paulo, o açúcar criou a escravidão em massa, criou a elite proprietária e construiu os caminhos de terra, a calçada de Lorena para o Porto de Santos. É nesse trajeto que o Antônio Manuel Teixeira vai aterrar um lombo, porque ali era tudo pântano e era difícil passear com açúcar. Né? Bom, 1850, começando agora, né, de fato, 1850 é um ano fundamental, por 3 motivos que eu aponto aqui. E a literatura, gente, a historiografia aponta. Né? Abolição do tráfico de escravos, ou seja, se rompeu a uma fonte de abastecimento de escravo que era a África, né, em 1850. Eu, na última sessão, eu tinha comentado que existiu a abolição do tráfico de escravos em 1831 e que não foi cumprido. Em 1850 foi cumprida, porque aí já não tinha como, a própria Inglaterra já pressões, né? E todo mundo já tinha abolido o tráfico de escravos há muito tempo, né? Tanto nos Estados Unidos, para os Estados Unidos em 1808, quanto para as colônias inglesas, né? Então, e a abolição da escravatura nas colônias inglesas já tinha ocorrido em 1934. Então, o clima já não permitiria continuar. Tá? Então, é a lei Eusébio Queiroz que eliminou a principal fonte de abastecimento, a oferta de escravizados, colocou na ordem do dia a questão do trabalho. Na ordem do dia, porque a segunda metade do século XIX, gente, a questão do trabalho é fundamental. Ela vai percorrer todo esse período. Então, essa questão, como fazer? Como substituir os escravos? Né? E como trazer escravos? Então, a primeira medida é o tráfico interno de escravos. Então, aquelas regiões que estão ou em decadência ou em crise, elas vendiam seus escravos para o Sudeste, para o café. Então, o Sul, né, com as charqueadas, já é em certa decadência, mas muito Nordeste e o Norte Ceará vendendo escravos para o Sudeste, né? Esse tráfico interno. Criação. Bom, o que por outro lado, a abolição do tráfico, eu não sei, vocês estão ouvindo? Tá? Bom, a liberação dos capitais do tráfico, isso é muito importante, ele vai entrar e ligar a economia. Né? Então, isso aí vai permitir a expansão das lavouras de café, além do que elas... eu também acho. Fica ruim para vocês? Acho que fica. Deixa eu ver aqui. Então, a expansão das lavouras, principalmente ali no Vale do Paraíba, eu devia ter trazido o mapa para mostrar o Vale do Paraíba, ali Vassouras, Valença, toda aquela região fluminense do Vale do Paraíba, e depois está dentro para São Paulo mesmo, né? Ali Bananal, dali vai descendo, Areias, enfim. Expansão das lavouras de café, isso. Criação do sistema bancário e financeiro, ferrovias, comércio de exportação e importação e indústria. Então, teve esse deslocamento desse capital que antes era empregado no prédio. O outro elemento é a lei de terras. A lei de terras, gente, nós fomos, eu cheguei a comentar das 6 marinas, né? A obtenção das terras se dava pela concessão do rei de Portugal das terras. É claro que aquele que fosse amigo do rei, ele teria as melhores terras e
as melhores as terras amplas e etc. E terras boas para a cultura, o que é? Terra próxima de rios. E em Campinas, nós temos Jaguari e o Atibaia, que são rios muito importantes, onde foram instalados engenhos e depois café. Né? Então, a partir da independência é proibido a concessão. Não existe mais concessão de terras por meio da Sesmaria, com a independência. Então vem, fica de 1822 a 1850, fica uma zona aí, de uma bagunça, porque é posse. Bom, depois, então em 50 vem a lei de terras que regula no sentido seguinte, não se reconhece mais posse e toda a terra tem que ser negociada por compra e venda, em contrato de compra e venda. É óbvio, gente, que isso não, ontem não, terça-feira a peça do João da Mata mostrou muito bem isso, né? Que a questão da posse da terra, né? A lei de terras, ela estabeleceu que teria que ter um registro das terras, de todas as terras urbanas e no campo, até 1854, até 1856, na verdade. Então, a gente tem o registro de terras de Campinas. Então, se a gente pega isso, o arquivo do Estado, que tem esse acervo, do registro de terras, porque são registros de terras paroquiais. Vocês vão ver todos aqui. Então, qualquer pessoa que tivesse um pedaço ia lá e registrava. Era super importante isso, porque esse registro dava o direito de propriedade para ele. Se ele não fizesse, daí ele teria problemas futuros. Né? Então, essa é o registro de terra. O outro é o Código Comercial. O Código Comercial ele vai determinar uma organização no mercado, né, dos negócios, da organização de empresas, sociedades anônimas e etc. Então, esses três elementos são importantes para definir, para configurar, estruturar toda a economia e a sociedade da segunda metade do século XIX. Campinas é a capital agrícola oeste. O segundo reinado do imperador Pedro II foi sustentado pelo café. Isso é legal. Tem um historiador que eu gosto muito, é o Ricardo Salles, que ele é do Rio de Janeiro, e o Vale era escravo, é o Vale do Fluminense. Né? O Vale do Fluminense foi o primeiro a ingressar no cultivo do café. Então ele formou uma base muito importante, uma escravaria imensa no Vale, bem maior do que aqui em Campinas. Bom, então o café no Vale, ele deu sustentação para o império. Né? São os barões, os casarios maravilhosos que tem no Vale, em Vassouras, em Valença, etc. Então, como o café é, na verdade, itinerante, ele vai traçar um roteiro e vai seguindo do Vale Fluminense para o Vale Paulista, né? O Vale do Paraíba, e vai chegar em Campinas. Mas em Campinas ele chega por causa não é o pessoal proprietário lá do Vale que veio para Campinas, não, são os senhores de engenho que vão transitar para o café. É essa gente, é daqui mesmo, né? Como antes eu tinha falado. E daí o Caio Prado Júnior diz, é de Campinas, como referi, que parte a expansão cafeeira que se alastrará pelo oeste paulista. O tráfico interno dos escravizados do norte e do nordeste e sul do país vai ser a base, né? Porque Campinas não tinha tanto. Café exige mais escravos. Então, Campinas vai utilizar muito do tráfico interno.
E por quê? Qual a outra alternativa? Seria a reprodução positiva, natural positiva. Mas isso Campinas não tinha. Né? Morria muito mais, né? Não havia uma reprodução, morria mais do que nascia e morria. O município de Campinas foi, então, o coração da expansão cafeeira para a imensidão do oeste paulista. E ao palco, isso eu vou falar um pouco mais, do movimento republicano em contraposição ao Vale, que é imperial. Né? Aqui foi. E aqui está, eu não sei se está legal para vocês verem, mas aqui, Limeira está aqui, aí onde está Campinas? Eu estou vendo. Puxa! Não, aqui São Paulo, Campinas, tá? Campinas aqui. Então, aqui já está até com as estradas, né? Porque esse mapa é um mapa de 1906 e ele era distribuído para os imigrantes italianos. Ele, na verdade, servia de divulgação de Campinas e de outras regiões de São Paulo para atrair imigrantes. Então, Campinas. De Campinas, como diz o Caio Prato, Júlio, o café vai se expandir. Essa área amarelo claro é tudo café em 6, tá? Aí vocês têm que imaginar. A área em amarelo rajado é cana, que vocês podem ver que aqui, Piracicaba, continua cana. Tá? Vai ter café, mas continua cana. O rajado mais forte, porque tem um rajado mais um laranja mais para o marrom, que daí é café e cana, tá? Que também está aqui. Essa aqui, o marrom é gado, tá? O cinza, e é bem legal, o cinza é algodão, que é toda aquela região ali de Sorocaba, Tatuí, que é algodão, que tem indústria têxtil lá nessa região, São Luís, Itu, etc. E algodão. E depois esse rosinha, gente, que eu disse rosinha, porque espalhado é arroz. Tá? Então vocês veem, bem. E vai entrando, vocês veem que. Eu acho que aqui o último é Jaboticabal, né? As estradas, só para a gente relembrar, aqui essa estrada vai, na verdade é Santos, Jundiaí, de Jundiaí a Campinas é a Paulista, que vai daí percorrer, vai indo para Limeira, né, subindo o Rio Claro e parou em Rio Claro. Daí tem uma briga entre os cafeicultores, porque eles querem que passe do lado da sua fazenda. Daí o Conde do Pinhal vai fazer a estrada que vai até São Carlos, onde ele tem a fazenda dele. E depois pega um outro trecho e aí vai. Tá? Mas isso é já no finalzinho. Tá? E aqui então a Paulista e para cá a Mogiana, que está chegando a Mococa. A Mogiana vai até Ribeirão Preto aqui. Tá vendo? Cravinho, São Simão, na Casa Branca. Né? E a Mogiana, ela entra para Minas Gerais. Né? Então é esse interior, eu falava oeste, né? Porque o pessoal do Vale do Paraíba falava que essa região era o oeste. Na verdade não é o oeste. Né? Bom, eu trouxe isso aqui para complementar uma coisa, para mostrar dar ideia para vocês dos senhores de engenho da Vila de São Carlos em 29. Eu apresentei essa tabela na outra sessão, na primeira sessão. Então, o senhor de engenho, o Antônio Manuel Teixeira, pela lista nominativa de 29, ele tinha 226 escravos. Em 50, pelo inventário dele, que eu consultei lá no CMU, que tem todo o acervo do Fórum de Campinas, do Judiciário, tem 469 escravos. Tá? E ele já começou a produzir cana. Ele
Então, os primeiros, eu mostrei aquela tela do Florence, que aparece uns pontinhos, parece que é café, é cana com café, o Antônio Manuel. O Antônio Manuel é o líder militar escolhido pelo Rafael Tobias para atuar em Campinas na revolta liberal. O filho dele, cafeicultor, se torna cafeicultor. A principal fazenda, o engenho do Manuel Antônio é o engenho da Cachoeira, Santo Antônio da Cachoeira, que é belíssimo pelas telas do Florence. O Francisco abandona. Ele vai transformar a fazenda, o engenho do Morro Alto, numa grande fazenda de café e vai comprar Santa Maria. A Santa Maria em Joaquim Egídio. Até hoje ela existe, a Santa Maria é maravilhosa também. Mas existe reduzido, claro. O Teixeira, quando ele morre com 44 anos. O pai dele morreu com 55, ele com 44. Em 400, ele tinha de escravos 452. Ele é o maior cafeicultor de Campinas. Então, o pai dele foi o maior produtor de açúcar e ele de café. Então, essa transição é... A outra coisa que eu queria comentar aí com vocês, do Teixeira, o Francisco Teixeira, ele é o único filho. Tá? Então é fácil trabalhar, porque tu pega o inventário do pai, depois tu vai pegar o inventário do filho e ver, inclusive, a escravaria de cada um dos dois. O outro que nós mostramos da outra vez, pela lista nominativa de 49, é o capitão Francisco Inácio Souza Queiroz, que é filho, é sobrinho do Luiz Antônio, do brigadeiro Luiz Antônio de Souza. Né? Ele, em 29, tinha 215 escravos. O sucessor dele vai casar, ele tem duas filhas, a Isabel e a Genebra, da fazenda Santa Genebra. Uma das filhas, a Isabel, vai casar com o Albino Barbosa de Oliveira. É só um dele, de Oliveira. O Barbosa de Oliveira. E, bom, eu não peguei o inventário dele porque está no Rio de Janeiro. Ele era desembargador, né? Então ele estava no Rio de Janeiro. Na verdade, ele é baiano, depois vai para o Rio, ele é primo do Rui Barbosa. Bom, depois o capitão Floriano Camargo Penteado, que era o outro grande, em tudo. Gente, há uma correlação, por isso é difícil a gente saber a quantidade que eles produziam de cana ou de café. É bem complicado fazer isso, mas eu tenho dado do número de escravos. Isso mostra a principal riqueza é o escravo. Então são os caras mais ricos, no caso da vila de São Carlos e depois da cidade de Campinas. O Floriano tem 232 em 29, na lista. Em 1830 a mulher dele morre e quando a esposa morre tem que fazer todo o inventário e depois a partilha, né? E deu 160 e quando ele morre em 38 ele teve que dividir, entregar escravos para os herdeiros, né? Ele era meio, então meio da mulher e ele tem 126 escravos. Os sucessores dele vão ser ele, o Floriano, é senhor de engenho. O filho, Francisco José de Camargo Andrade, que ele vai ser dono da fazenda do Engenho do Sertão, depois Fazenda do Sertão, que é ali subindo para Joaquim Egídio, na Estrada das Cabras. O Francisco, quando morre, não, desculpe, aqui quem morre é a primeira mulher dele. Então tem 135 escravos. Quando ele morre, que é em 69, tem 207 escravos. E o Joaquim, o outro, que também é herdeiro, por que herdeiro? Porque o Joaquim Ferreira Penteado, que é o barão de Itatiba, eu troco Atibaia, mas não é Itatiba, né? O Joaquim Ferreira Penteado,
é o herdeiro porque ele é casado com a Francisca de Paula Camargo, que é filha do Floriano, né? E além disso, ele é sobrinho do Floriano, ele é filho de uma irmã, um irmão do Floriano. Depois o Floriano casa com a mãe dele, mas isso é outra história que não vai lá para hoje. Bom, então, o Joaquim Ferreira Penteado tem 300 e quando ele morre em 84. Bom, desses dois, o Joaquim José dos Santos é parente do Feijó e eu não vi os inventários desses. Então, desses aí eu não tenho ainda, tá? Deixa eu ver. Esse aqui é muito legal. O Coronel Francisco Egídio Souza Aranha. Por quê? O Francisco Egídio é o dono da fazenda do Mato Dentro, né, que hoje é o Parque Ecológico. O tio dele, que é sogro também, tinha essa fazenda, que era, na verdade, uma sesmaria, um pedaço de uma sesmaria. O sogro começa a fazer engenho, ele vai, quando ele casa com a prima, filha do sogro, a prima, filha do tio, ele casa com a Maria Luzia, que vai ser a Viscondessa de Campinas, em 78, acho. Eles têm engenho e ele começa, Francisco Egídio, ele é tido pelo Joaquim Correia de Melo como o introdutor do café em Campinas. O Correia de Melo tem um artigo só falando disso. Não, aqui, só um pouquinho. Antes de... então, o Joaquim, o Francisco Egídio é muito importante, ele tinha em 29 nas listas nominativas 94, e em 61, ele morre em 60, mas o inventário é 61, ele tem 356, ou seja, a escravaria para o café ampliou muito, né? E aqui vamos ter todos os herdeiros, todos são conhecidíssimos de vocês, o José Egídio, o Pedro Egídio, o Joaquim Egídio. O Joaquim Egídio é o Marquês de Três Rios, o Joaquim Policarpo Aranha, que é o Barão de Itapura, o Manuel Carlos Aranha, que é o Barão de Anhumas. Todos eles vão ser cafeicultores e são herdeiros do Francisco, tá? E são herdeiros também, a gente sempre herda do lado paterno, do lado da mulher, do lado do... Então, todos morrem depois de 88, então eu não posso avaliar a escravaria, né? Bom, e esse Teodoro Ferraz Leite, esse eu não tenho também, mas o herdeiro dele vai ser o Luciano. Você sabe que o Luciano ele era dono dessa família. Teixeira Nogueira, ele é dono quase todo, ele foi dono quase todo de Joaquim Egídio. Ele tinha uma imensa fazenda, a Fazenda Laranjal. Mas eu não trabalhei ainda com ele, não achei no inventário dele. A gente não achou lá. Eu tenho. Olha como é bom a gente conversar. Tu tem inventário do Luciano? Tá, então eu vou tirar uma cópia. Foi meu primo que me deu. Por isso que tá todo mundo aí. Tá, agora tu vai reconhecer toda a tua família aqui. Eu peguei isso aqui que foi feita por uma colega historiadora, Maria Aparecida, nós dois trabalhamos Maria Aparecida. Camargo Penteado é de uma família, deve ser parecido. Talvez indiretamente. A Maria Aparecida me ajudou a fazer isso, então aqui é um retrato dessa família Teixeira Vilela, Teixeira Nogueira, e que mostra que essa família chegou, o Celso Pulpo, ele comenta, é a primeira família da vila, da freguesia, porque vem o Frei Antônio de Pádua, que é o primeiro a rezar a missa, aqui, 1774, então, aqui veio, eles chegaram em 75, depois que o Frei Antônio de Pádua estava aqui, eles chamam os pais já são idosos. Daí o Domingos Teixeira Vilela e a Ângela Isabel Nogueira do Prado vêm
para Campinas, em 75, 76, tá? 1776. E eles tiveram todos esses filhos, eles tiveram 16 filhos, eu acho, mas eu acho que para cá não, vieram só alguns, tá? O Frei Antônio de Pádua, a Joana, o Frei Antônio de Pádua, que é conhecidíssimo de vocês todos. A Joana, ela nasceu em Baipendi, é legal, cada filho nasce em um lugar. Baipendi vai morrer em Campinas, em São Carlos, tem o inventário dela e ela é solteira. O padre da vara, esse, o José, é uma família de padres. E por isso que o Celso chama construtores de igrejas. Por quê? Padre José Teixeira Nogueira, Vilela Nogueira, ele usa tudo. O guarda-mor Manuel Teixeira, que vai ser o pai do Antônio Manuel, tá, que casou. Esse amarelinho é a esposa dele, não faz parte da família. O capitão Felipe Neri, alguns filhos seguiram, não peguei todos, a Maria Ângela, que vai ser cafeicultora, ela vai casar com o irmão do Visconde de Rio Claro. Capitão Felipe Neri, e ele, o capitão, e o sargento-mor Joaquim José Teixeira Nogueira, vai ter também vários filhos, e um dos filhos, que é o Antônio, que também é padre, e que vai fundar a Igreja do Rosário, a antiga Igreja do Rosário aqui, né? Que foi destruída para passar em céu. Tá? Então esse aqui também. E esse aqui é o pai do Luciano Teixeira Nogueira, que participou das lutas e tal. Bom, eu fixei com os filhos do Manuel Teixeira Vilela. Só uma coisa, esses dois irmãos, quando vieram para cá, eles vieram solteiros. E eles vão para Itu e Porto Feliz, porque o mercado casamenteiro lá era melhor, aqui não tinha. Então eles casam com moças de Porto Feliz e de Itu. O capitão Felipe Neri e o Joaquim José Teixeira Nogueira. A coisa que é legal, eu ia comentar uma outra coisa aqui. Vocês vejam que uns nascem em Baipendi, o pai da Ângela, da Ângela Isabel, ele foi o fundador de Baipendi. E depois eles vão mudando, Baipendi, Lavras, Carranca, Lavras. Isso depende muito eles seguem muito a mineração, né? Eles vieram de Minas e tal, e eles seguem, então cada filho nasce um mundo. Bom, o Manuel Teixeira, esses dois receberam 6, era isso que eu disse, 5 sesmarias. Né? Então eles eram grandes proprietários de terra. Bom, daí vai dar esse aqui é o mais importante para a gente, que é o Antônio Manuel Teixeira, que o inventário dele está lá no CMU e do filho dele. O único filho que ele teve, provavelmente é como escravo, o registro de nascimento, registro de batismo do Francisco Teixeira Vilela, a mãe é incógnita. Então, o Francisco Teixeira, que vai continuar, né? O pai, senhor de engenho, o filho, cafeicultor. E os outros aqui, esses aqui tem outros, não ficaram em Campinas, tá? Bom, eu trouxe um pouco dessa família porque eu acho que ela é um retrato, ela espelha as outras famílias daqueles que a gente passou, aqueles que nós passamos. Por exemplo, o Floriano Camargo Penteado, né? É mais ou menos a mesma trajetória dessa elite. Né? Então, o Teixeira Vilela e o Teixeira Nogueira, por que Teixeira? Vocês viram, os filhos mudam o nome, eles adotam o nome, hora do pai, hora da mãe,
E o que continuou foi os Nogueira aqui em Campinas, né? Que vai dar na IPTV, vai dar na Musimistério. Isso aí é um contínuo. Tá? Eles, Dito, eu já falei, fundadores de igreja, construção da matriz, o Frei Antônio de Pada e o padre José, o vigário da Vara, eles trabalharam muito na obtenção de recursos para construir a matriz velha, que hoje em dia é a Basílica de Nossa Senhora do Carmo. A idealização e a construção da matriz nova, eles participaram, o Felipe Neri participou em 1808, que é quando começa a Catedral de Campinas, que é a Nossa Senhora da Conceição, e a fundação da Igreja do Rosário. Por isso, religiosos, sim, também. Exerceram diversos cargos públicos, todos eles, né? Todas as famílias, pode ser que uma que outra família não seja tão religiosa, mas exercer cargos públicos, todos eles exercem. O que é? Capitão agregado, vereança, juiz ordinário de órfãos, não precisava ter título de direito universitário, não precisava dos universitários. Então, o juiz de órfãos entende isso. O Antônio Manuel, em 46, quando houve a anistia, que ele ganhou a comenda do Cavaleiro da Ordem da Rosa, concedida pelo governo, tá? Ele vai ser comendador e depois ele vai ser deputado provincial, comendador, tal, em 2 legislaturas, a 7ª e a 6ª. Tá? O poder econômico vem do quê? Em 1796 a 1804, acesso à terra, Sesmarias. Receberam o quê? Todas essas datas são os recebimentos de terras pelo Joaquim José. Em 1799, o Felipe Neri. Tá? Então, esses de 1790 a 1799 são os primeiros na produção açucareira. 1860 a 1830, 40 pioneiros da economia, ou seja, a segunda geração. Né? Então, a primeira, eu não estou contando o Domingos, porque o Domingos e tal, eles tinham a produção de alimentos. Tá? A primeira, ali, quando a gente olha aqui, esse aqui, quando veio a produção de alimentos. A primeira geração que eu estou contando seria essa aqui, a açucareira. A segunda continua açucareira em parte, mas já transitando a terceira para a primeira, a segunda e a terceira. A terceira já é cafeira. Tá? Aqui, só mostrar, Santa Maria fica aqui, esse mapa, eu não consigo um mapa melhor. Santa Maria, que é a fazenda do Francisco, aqui em Sousas, e aqui, ó, bem passando, onde une o Jaguari e o Atibaia, formando esse imenso lago que vai dar o Piracicaba, fica as fazendas, as outras, o engenho da Cachoeira, o engenho do Morro Alto e o engenho do Saltinho. Tá? Então, essa... Aqui, Campinas cafeira escravagista. Escravista. Café foi o principal produto de exportação da província de São Paulo, desde 1854, quando o café supera o açúcar. Tá? Isso chama plantation cafeeira, escravista na cidade de Campinas. A implantação é de 45 a 54, de 42, né? Quando é a cidade de Campinas. A população escrava ultrapassou a população livre em 2 momentos, em 36 já ultrapassa e em 54 também ultrapassa. Vocês lembram que eu disse que em 36 a população escrava era 57% da população total do município. Por que café? Um dos motivos é a redução dos custos. O custo de transporte para o açúcar era muito mais elevado, porque se perdia o açúcar.
Melhores condições de transporte e de conservação o café tem do que o açúcar. O açúcar, quando tem que transportar para Santos, passando por Cubatão, aquele pântano que tem, isso umedece a água, estraga o açúcar. Então, o açúcar desta região, que tinha que fazer tudo isso, não era, assim como o título e tudo mais, né? Que tem que percorrer. Então, porque não temos ferrovia. A ferrovia só veio em 67, 1867. A adaptação do solo, o solo é muito bom também para o café, e a menor perda na produção pelos caminhos até Santos, isso eu já comentei. O auge do café vai ser de 55 a 80, né? O censo de 72, o primeiro recenseamento imperial de 72, Campinas tem a maior população escrava, que é de 13.685 cativos, né? E aí é importante que diga, é maior do que aquelas cidades do Vale do Paraíba, do lado de São Paulo, não do Vale Fluminense. O Vale Fluminense é muito maior, é 30 mil escravos, Vassoura, Valença. Então mas para a província de São Paulo, a maior população escrava é de Campinas. O tráfico interprovíncias foi muito importante para Campinas. Ela é importadora, ela não é exportadora, tá? Como outras regiões. E ela também trazem escravos de outras regiões do próprio São Paulo, né? Aqui eu trouxe para vocês, para mostrar em que momento, né, Campinas, isso aqui é do Millier, um clássico do roteiro do café, e ele calculou a produção de café em alguns momentos. Então, 36 Campinas, vocês veem, vejam ali, em 1886, Campinas é a maior, tem 1.500.000 arrobas, produz 1.500.000 arrobas de café. Em relação a Itu, vejam que é a maior produtora, né? E vejam que a partir do final, aqui vai começar a reduzir, chega em 20,700, que ainda é a maior, tá? Mas em 35 já perde para Jundiaí, que na zona central, isso aqui é a zona central, que o Sérgio Millier, ele fez uma regionalização da província, depois do estado de São Paulo, e ele trabalha com esses dados, tá? Então aqui vocês veem, metade da produção da região, e em 83 Campinas é a maior produtora de açúcar. De café, perdão, estou trocando. Aí é raro, mas isso aí é do Rio de Janeiro. É muito difícil conseguir fotografia de escravos, mas eu estava fazendo um trabalho, eu queria mostrar, ilustrar a lei do ventre livre, 71, como uma escrava. E eu vi na internet uma foto muito bonita, linda, de um italiano, né? Mas era estúdio, ele pôs uma moça negra com uma criança e fez como se fosse escrava. É muito fake. Senhora, dá licença. Pois não. Pois é, na semana passada, na página Brasil Imperial, saiu uma foto de um grupo de escravos, mas é magnífica a foto. Legal. Então eu baixei também essa foto, né? Trabalhadores negros com um branco no meio e 3 mulheres. É uma foto muito espontânea, com muitos homens trabalhadores, né? Todos com enxada. Né? Eu posso disponibilizar. Também está na página da internet. Não, mas e você sabe aonde ela foi feita? Bom, aí precisaria pesquisar
na página do Brasil Imperial, talvez esteja escrito lá. Agora, eu acredito que não está dito onde é. Ah, tá. Porque para Campinas, apesar de nós termos tido o inventor da fotografia, o Florence não fotografou nada. Ele só pintava. Bom, aqui eu vou trazer algumas ideias dessa Campinas cafeeira, desse crescimento e da riqueza dessa região, tá? E da pulverização da cultura. E aqui Lenita e eu, nós fizemos um artigo sobre o Carlos Gomes, quer dizer, ela é a especialista do Carlos Gomes, mas eu sou nas fazendas, então a gente juntou, porque o Carlos Gomes fez música, né, para as fazendas. Para as fazendas do Antônio Manuel, porque ele era amicíssimo do Carlos Gomes também. Na verdade, não é o Antônio Manuel, é o filho do Francisco, que era amigo do Carlos Gomes. A gente supõe, né, Lenita, que tenham sido, que eles tenham, ele é de 29, o Francisco, o Carlos Gomes é 36, tá certo? Então, bom, a Lenita descobriu aqui, não sei se é LA, a partitura, tá? E aqui é escrita, a Lenita identificou a letra do Santana Gomes, tá certo? E é a quadrilha Cachoeira, em homenagem àquelas fazendas da família Teixeira Vilela, do Antônio Manuel e do filho, do Francisco, que é Cachoeiro, o Engenho da Cachoeira, Morro Alto, Santa Maria do Francisco não era do pai, o Francisco que vai abrir, e a Saltinho. Então aqui está Cachoeira Quadrilha, para orquestra composta e dedicada ao amigo comendador Francisco Teixeira Vilela, tá? Por Antônio Carlos Gomes. E, porque o que nos interessava, essas peças são muito bonitas, nós tocamos, nós apresentamos aqui, veio um pianista, tocou a quadrilha muito bonita. E o Fernando, eu descobri essa por causa do Fernando Lopes, que também gravou peças para piano de Carlos Gomes. E isso aí em 67. Então, daí o que a gente pensou, né? Em 67, Carlos Gomes já está em Milão e ele propôs fazer a ópera O Guarani. Só que para fazer ópera, no escala de Milão, ele teria que ter recursos, porque tudo era despesa para ele que montava. Ô Lenita, se tiver errado, corrige. Então ele teria que arranjar. E o que acontece? O Santana Gomes, o irmão dele, aqui em Campinas, passava o chapéu no meio dos fazendeiros. E a gente supõe que provavelmente o Francisco Teixeira Vilela tem ajudado a produção da ópera, né, com recursos que ele vai perder tudo. O Francisco Manuel Francisco Teixeira Vilela vai perder tudo, porque ele estava muito endividado, mas enfim, ele, na época ainda ele não estava tão mal, porque ele morre muito cedo. O problema é esse, é o time, não deu tempo dele produzir mais para pagar as dívidas. Então, daí o Francisco Teixeira Vilela dá recursos, e eu acho que em troca o Carlos Gomes faz essa quadrilha, né? A quadrilha Cachoeira, né? E eu peguei, na última sessão da gente, eu falei, passando que na lista nominativa de 29 estava lá o Manuel José Gomes, o pai do Carlos Gomes, estava na lista e exercia seus ofícios de mestre de capela, músico, né? E daí eu falei, pô,
açucareira, a música é a música de capela, a música da igreja. E aqui já, então eu pensei, o mestre de capela ao grande operista, né, que é o filho do mestre de capela. Então, de maneco a tonico. Né? Então, essa a açucareira para cafeeira. Essa tela aqui, que é aquarela, foi feita pelo Florence e a Helenita descobriu. Onde mesmo, Helenita? Eu não lembro. Por acaso, né? Você que foi que descobriu, foi você. Não, fosse justo. Não foi eu. Aqui a Helenita pegou, eu acho lindo, que também aqui do CCLA, a partitura, a capa da primeira página da edição italiana, que está no Museu Carlos Gono, tá aqui. E aqui, essa é muito bonita, é linda, olha aqui. Bom, e não só isso, não só uma quadrilha para as 4 fazendas do gêmeos do Francisco Teixeira Vilela, mas o Zé Pedro Santana Gomes, o irmão do Carlos Gomes, compôs uma peça especialmente para ser tocada pela banda de escravos da Fazenda Santa Maria, tá? No dia da inauguração da estação da Paulista, em 1800, eu não lembro mais qual era a notícia. Isso aqui é uma notícia da Gazeta de Campinas. A música de Pretos, o comendador levou a efeito na sua notável fazenda Santa Maria a organização da banda de música, toda ela composta de escravos seus. Por 2 vezes ela tem vindo à cidade, captando sempre imenso interesse, já pela sua originalidade, já pelos progressos alcançados. Em um tempo muito curto, eles executam com saliente perícia e muita justeza peças lindas e difíceis. Muitos rapazes revelam mesmo aptidões excepcionais para a arte e assim chamam sobre si o aplauso sincero. Pela inauguração da Estrada de Ferro, esta banda andou em passeata muitas vezes pelas ruas e sempre foi alvo de todas as listas, dando mostras, por outro lado, do bom gosto do senhor comendador Vilela. O respectivo mestre é o talentoso professor senhor Sabino Antônio da Silva, e cuja proficiência é devido, por certo, a todo o adiantamento dos seus discípulos. Eu acho essa notícia assim incrível, porque foi a única banda de escravos em Campinas, que existia a banda da Mato Dentro, mas eram os filhos do Francisco Egídio que participavam, a banda daí. E o Pedro Santana Gomes fez uma peça para a banda tocar, que se chama A Estrada de Ferro. Mas, infelizmente, ainda a gente não achou. Mas a gente não desistiu. Aqui, a estrada, essa aqui é do Júlio Martin, que é bonita essa. É uma gravura. A chegada da ferrovia vai trazer um outro dinamismo para Campinas. É 72, então vocês veem que é outro patamar e está ligado com a construção do café. Né? É isso. E com recursos, porque as ferrovias, a Paulista, Mogiana, a Sorocabana, são ferrovias dos cafeicultores, são eles que investiram. Né? Claro que tem a ajuda do Estado e tal, uma garantia, mas eles é que fizeram os investimentos. Então, as 2 estradas de ferro, aqui em Campinas vai ser um entroncamento, a Paulista e a Mogiana, e o que é importante, a Mogiana é aqui em Campinas. Então, as oficinas estão aqui, e isso é muito importante, porque cria um ambiente industrial, né, manufatureiro, e além disso mostra as oficinas de conserto, etc., a mecânica, etc. E dá mais autonomia em relação ao café, uma certa autonomia. Né? E daí, isso aí vai trazendo, são os tópicos
que agora eu vou apresentando. A imigração, urbanização, as manufaturas, as escolas, Santa Casa de Misericórdia e depois o republicanismo. A república. Aqui estão as ferrovias, que eu já falei, essa aqui é Dom Pedro, aqui está indo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ali a Paulista e a Mogiana, está lá, ó, tá ainda, ela está paradinha para cá e depois segue para Casa Grande. Isso aí é importante. Aqui eu acho também muito bonita, que é uma gravura do Júlio da estação ferroviária. Aqui a transição do mercado de trabalho escravo para o livre e a imigração. Então, desde 1850, está proibida a entrada de africanos. Então, a oferta africana não existe mais. Então, os primeiros imigrantes para a lavoura vão entrar um pouco antes. O Vergueiro, Nicolau Vergueiro, vai trazer já em 42, ele traz portugueses. E depois ele vai trazer suíços, alemães e assim vai. Mas, enfim, ele começou. E em 56, vocês tem uma revolta de Picaba e daí esse fluxo migratório que o Vergueiro e o filho dele, José Vergueiro, estavam promovendo dá uma esvaziada. Né? Em Campinas, os primeiros imigrantes para Campinas, eles chegam em 52. Tá? E é o José Bonifácio do Amoral, esse cara que está aqui, o Visconde de Indaiatuba, que era proprietário da fazenda Sete Quedas. Então, o Florense também, na Fazenda Soledade, as Sete Quedas, gente, fica... Eu não trouxe hoje o mapa para identificar. As Sete Quedas fica ali onde é perto da Singer hoje. Lá para... Em direção a Indaiatuba. Né? Exatamente, Santos Dumont. Isso. Depois o Florense tem a Soledade, que é Jânio Joaquim Egídio, bem ao lado do rio, hoje se chama Santana da Lapa, né? Do lado do rio Atibaia. O Floriano Cavaquinho, esse aqui é neto do Floriano aquele, né? Fazenda Boa Vista, que eu não sei onde é essa fazenda, e o Luciano na fazenda do Laranjal. Né? Então, esses trazem os imigrantes para cá. Né? São os primeiros. Só que aí, gente, é interessante isso. Essa é a primeira imigração. E o sistema era o fazendeiro financiava. Tá? Financiava a passagem, tudo, né? E trazia os imigrantes e eles ficavam devendo para o fazendeiro. E por isso que das revoltas e dos desacertos, porque obviamente que era, aí havia burla, etc., o colono, dito colono, que né, se chamava colono, né? Mas na verdade é mão de obra para substituir escravo, não é da colônia, aí não é uma colônia. Bom, enfim, eles ficavam devendo eternamente para o fazendeiro, então começaram a dar desafios. Até que em 1884 vem uma lei, um decreto que é feito pela província na Câmara de Deputados de São Paulo, ou Assembleia Legislativa para a gente hoje, que promove o projeto da imigração subsidiada. Que daí o Estado financia tudo, o fazendeiro se livra de trazer os imigrantes. Né? Então, essa aqui ainda dependia. O Estado dava uma que outra ajudinha, né? Mas não era. Eu vi já o Indaiatuba, ele tem um texto muito interessante sobre a imigração, como é que ele financiava, e ele solicitava para o Estado alguma ajuda. Tá? Bom, a urbanização em Campinas, é óbvio que esses imigrantes, eles chegam a Campinas, vão trabalhar na fazenda, uma vez terminada, vão ter os imigrantes do Florense, eu vi
escritos. Um viajante, o Tichut, que é um suíço que vem para cá e vai fazer uma avaliação da situação dos imigrantes aqui em Campinas, e ele descreve cada uma, na Laranjal, na do Luciano Teixeira de Nogueira, do Florencio, e ele mostra que as condições, como estão os colonos, e eles estavam relativamente bem, no sentido de que logo iam acabar suas dívidas e eles iam comprar um pedacinho de terra. Tá? Então, então, feito isso, o que eles se tornam? Pequenos proprietários, produtores de alimentos, e vão para a cidade vender alimentos. Então, isso aí revigora. E outros vão trabalhar na cidade, né? Ou no comércio, ou num pequeno negócio de manufatura, etc. Então, aqui vocês veem que o impacto da estrada de ferro, o trocamento, a imigração, a expansão das lavouras do café, algodão, açúcar e alimentos, isso aí vai propiciando um crescimento dessa Campinas, né? Construção de uma infraestrutura de companhia de gás, iluminação a gás, a companhia de bondes puxado a rua, o mercado público, a companhia do Matador, o Teatro São Carlos de 1850 e manufaturas. E aqui está uma colega do CNU, que também fez um trabalho maravilhoso, que é um trabalho de levantamento, fez um inventário de todas as manufaturas, ou guia da indústria nascente de Campinas. Não são as manufaturas, né? Não é um sistema de fábrica, não. Então, essas manufaturas. Então, de 1852 a 87, essas 34 manufaturas foram inventariadas. E é interessante porque é um registro que a gente não tinha, né? Esse registro de todas, tinha disperso, e aí eu reuniu nesse guia, que é muito bom para nós todos historiadores, tá? Aí eu peguei dos almanacs, que também é uma fonte maravilhosa para a gente fazer, todas alguma olharia lá do Sampaio Peixoto, eu não consegui dar uma cara. Eu ia pegar do livro da Ema, mas no fim não deu tempo de eu pegar. Então, o representante da Singer, Guilherme Fausto, o Sampaio Peixoto, ele também tem a Imperial Ferraria, Oficina Mecânica de Fundição, tá? A Libiúda, que tem ainda como... Ela não produz ainda nada aqui, né? E no comércio, essa que eu achei linda, que é uma fábrica não, desculpa, é uma loja de louças, tecidos e etc., um varejo bem, né? Bom, a manufatura, o que é essa manufatura em Campinas? Isso, e vocês veem, desde 51, ela vai, na verdade, ela vai atender a demanda da agricultura, isso é importante, né? Tanto em termos da mecânica, das oficinas mecânicas, conserto de máquinas, etc., né? Quanto a feitura mesmo. Há em Campinas um núcleo produtor de máquinas de beneficiamento de café, de arroz, de milho, de secadores de café, descascadores, despolpadores, né? E ali no Arens, a Birrenbach, a Macrad, são as principais. Então é importante isso. Eu não pus todas as informações, gente. Produção de máquinas, instrumentos para agricultura, material de transporte, tá? E que é a presença majoritária de imigrantes, que é esse pessoal dessa primeira geração de imigrantes que veio para Campinas, tá? São descendentes de alemães britânicos, né? O Lisbon é escocês, o Lisbon Maclard é escocês. E 40% dos empresários são brasileiros natos, dessa listagem, desse inventário que a EMA produziu. Tá? O declínio, isso eu acho importante, porque no debate
sobre o declínio do café, né? As cidades do Vale, principalmente do Vale Fluminense, ou também do nosso lado, do Paulista, elas, com o declínio do café, elas viraram cidades mortas. E Campinas não teve declínio do café, mas, no entanto, a cidade, a economia, a sociedade é tão diversificada em termos de atividade que ela consegue se recuperar, né? Então, isso vai para Areias, Bananal, né? Monteiro Lobato nos descreve super legal. Isso aqui eu tinha mostrado na última sessão, que é uma planta da cidade de Campinas em 1840. Então vocês veem o que é essa cidadezinha, né? É isso, 1840 é o núcleo principal, que mas não é o máximo que... Ó, aqui está em projeção, tá? Aqui a matriz velha, aqui a matriz nova, aqui é o do Rosário, a igreja do Rosário, né? Então e aqui a Rua Sacramento, aqui a Rua do Comércio, a Rua Lusitana, que na época chamava a Rua de Baixo, né? A Rua de Baixo. Tá? Então, ó, aqui atravessa Campinas Velha, que depois vai ser Moraes Salles, atravessa do Carmo, que é a Ferreira Penteado. Ferreira Penteado, né? Bom, e assim por diante, é isso aí, ó, a Rua da Matriz Nova, que é a regente, a Rua do Rosário, que é a Rua do Rosário aqui, ó, que aqui é o Largo do Rosário. E aqui a Igreja do Rosário, que daí teve que ser destruída, pelo progresso, para colocar a ampliação da Francisco César. Essa matriz foi destruída? A matriz original? A matriz velha é a igreja do Carmo. A matriz velha? Essa primeira matriz aí, ela foi destruída? Essa é a primeira matriz. Ela foi destruída? É a igreja do Carmo. Então, mas não é atual, né? Não. Na outra, lembra uma que eu mostrei, uma matriz velha, na outra sessão? Não lembra, que é um desenho de um alemão, eu acho que é um médico até alemão, o Haas, que desenhou a matriz velha. Não tem absolutamente nada a ver com o que hoje está ali, a Basílica de Nossa Senhora do Carmo. É bem diferente. Eu não sei reconstituir isso, mas não é. A do Rosário ali foi destruída, tem... Aonde tem as fotos? No V8. O CBU tem uma coleção do V8 que tem todo o processo de destruição. Ele fotografou tudo. Não, foi ele que foi essa foto. Ele comprou. Ele comprou, né? Não, porque eu acho que a destruição da Rosário é 56. Então o V8 já era... Não? Silvia. O V8 fotografou a demolição do Rosário, como depois, mais tarde, a demolição do Teatro Municipal. Ele tinha a preocupação de registrar que ele estava morrendo. Então o que a gente tem é dele mesmo. É dele, Silvio Sara, é do próprio. Tem tudo do lojistas, tem tudo cronograma, tanto do teatro como da igreja sendo demolida. Aonde? Livro do Clube dos Lojistas. Ah, tá. Aonde não vi? Viu? A Sara está nos informando que no livro dos Clube dos Lojistas de Campinas, em capa dura, eles distribuíram gratuitamente há uns 10 anos atrás. eu não... Aonde fica o Clube dos Lojistas? O Clube dos Lojistas fica na FIC, na sede da FIC. Atrás de fora. Na Zé Paulino. E aqui a Campinas de 1878,
Como você, 78, hein? Agora, como vocês veem, a matriz, deixa eu me localizar. Aqui está a Santa Casa, não é, Mateus? Santa Casa? Aqui assim, não, aqui é a Santa Casa, depois a matriz velha está aqui, né? Ai, olhando assim, bom, é ali. A catedral está aqui. E aqui está a do Rosário, em 78. Né? E aqui, ó, o Largo do Rosário. E aquela lá, hoje o Sérgio não veio. Cadê o Sérgio? O Sérgio disse que eu estava achando que essa aqui era a catedral, uma projeção da catedral, um desenhozinho, mas não, ele disse que essa é a matriz do cargo. A matriz, mas eu não sei. Tá? Aqui o cemitério do Fundão, e aí tem várias coisas. Bom, uma abolição da escravatura lenta e gradual. A primeira, a libertação do ventre. Né? Que bom, não é necessário falar, vocês todos sabem que foi um marco extremamente que vai ser encaminhada pelo governo imperial e ao arrepio, principalmente dos proprietários de escravos. Porque eles tinham, o pessoal do Vale, do Fluminense, eles tinham toda uma política em relação à gestão da mão de obra escrava que foi para o brejo com essa. Então, agora, uma coisa importante que instituiu fora um passo para essa libertação foi a matrícula dos escravizados, né? Que isso aí vai nos orientar muito. Bom, ele foi o documento que o Rui Barbosa pediu que queimasse, né? Mas mesmo assim a gente tem, porque nos inventários consta. A matrícula dos escravizados é muito importante porque ela, se ela for realmente levada a sério, porque na lei dizia, se o escravo não estivesse matriculado, ele era liberto. Ele era livre. Então, isso obrigou aos senhores de escravos a fazer o registro. Então, é um dado, é uma fonte documental que o historiador encontrou. Essas matrículas ficam onde? Paroquial? Já, isso é o problema. É que ficava em cartório, sabe? E era um registro, e tinha todo um padrão, era um preenchimento de um formulário, que o proprietário do escravo dizia o nome do escravo, o cartório dava um número de ordem e um número de matrícula. Depois o nome do escravo, o proprietário a idade, deixa eu pensar, a idade, a procedência, pai e mãe, né? E o que ele fazia. Eu acho que e o estado conjugal, solteiro, viúvo, casado. Tá? Esses dados estão todos. Então, com isso, você consegue ter uma ideia do que é essa população escrava. Né? Porque tu tem uns dados de não só a idade, procedência, se tem ser família escrava, né? Entender, é filho, fulano é filho do tal. Isso. Bom, a gente consegue hoje em dia ver as matrículas junto aos inventários, porque o proprietário de escravo, ele teria que guardar a matrícula para dizer que o escravo era a propriedade dele. E no momento que ele, no inventário que se faz, né, que a pessoa faz quando o outro morre, teria que constar disso tudo. No inventário do Francisco Teixeira Vilela, tem as listas de matrícula, mas tem uma escrava que vai entrar com uma ação de liberdade, porque ela diz que ela não foi matriculada, e de fato ela não consta da lista. Aí ela ganha a ação, apesar de... Entendeu?
Então, é um documento importante. Acontece, ficava nos cartórios, mas é um documento que o Rui Barbosa solicitou, quando deu a abolição, a República, etc., não queimar esses documentos, porque é uma mácula, né, para a sociedade ter escravidão. Né? Na verdade, todo mundo, não. Na verdade, era para não pagar a indenização. Né? Então, mas não pagar, na verdade, porque teria necessariamente, a pessoa ficava com uma cópia. Então, só para vestígio que está os inventários quando tem os inventários. Sim, a partir de 1872, o cara morreu, em 72 em diante, qualquer um, e se ele tem escravo, vai ter que ter a matrícula. Senão o escravo entraria em relação de liberdade para obter a liberdade, porque ele não foi matriculado. Isso ocorre muito. Eu agora estava trabalhando com hipotecas, e nas hipotecas o principal bem hipotecado é o escravo, como garantia do empréstimo. Tu dá a tua casa, tu pega o empréstimo da tua casa. Naquela época dava um escravo, dava um terra, tudo, mas o que valia mais era o escravo. Bom, um credor entrou na justiça porque ele está dizendo que aqueles 3 escravos que deram hipoteca, um deles não está matriculado, e ele quer matricular. Mas ele não é propriedade do escravo, é o devedor. E o devedor deu uma de show, não queria dar liberdade para o escravo. Então foi uma disputa que ele perdeu. Aliás, quem faz o parecer é Machado de Assis. Porque o Machado de Assis ele trabalhava no Ministério da Agricultura, na segunda sessão, encarregado de assuntos de terra e da aplicação da execução, da aplicação da lei do ventre livre, os engenhos, não pode vender os engenhos, tem uma série de coisas. Então, o Machado de Assis tem alguns casos interessantes. Bom, ideias republicanas que sejam. Guerra do Paraguai, todo mundo sabe que é um momento em que a pátria é defendida por escravos, porque o senhor mandava o escravo, ele não mandava seus filhos, mandava o escravo para a guerra. Né? E o escravo que fosse para a guerra teria alforria, né? Então teria liberdade. Então, esse momento é importante, né? Da Guerra do Paraguai, que começa a se discutir muito a questão tanto da abolição quanto a questão do império, né? De pensar a questão. E em 1870 tem o Manifesto Republicano, que foi lançado no Rio de Janeiro, pelo Quintino Boccanegra, pelo Saldanha Marinho, que é um estupim, né, para as ideias republicanas. Né? A partir daí vão aparecer vários grupos republicanos, clubes republicanos, e a Academia de Direito do Largo São Francisco foi um centro de debate, de divulgação da questão da República e da abolição, menos da abolição, mais da República. Tá? Então, aqui tem essa foto lá do CNU, do acervo do CNU iconográfico, da fachada. E os jovens campeonistas, isso, gente, tem uma mudança, eu acho que o café traz isso, né? Que é a ideia da formação acadêmica, porque Campinas não era... Quando a gente olha quantos filhos de senhores de engenho foram estudar ou fora em Coimbra, como no Nordeste, os filhos do senhor de engenho iam para Coimbra. Teve época que Coimbra tinha mais brasileiros que portugueses, né? Mas aqui em Campinas não, era mais não é atrasado, mais introvertido, mais essa coisa do aprendizado, de estudar, ler, enfim.
Então, a partir do café e com essa pulverização da riqueza, né, a pulverização de uma elite, começa jovens cafeiros, né? O ser acadêmico de direito que dá um status, né? É a condição sine qua non para pertencer àquela elite de comando, né? O mandarinato imperial, como Adorno fala. Ser estudante de direito era também dedicar-se ao jornalismo, ser bom orador, participar de grêmios literários e políticos, das sociedades secretas e das lojas nacionais. Isso então é fazer parte daquela elite burocrática, né, da administração do império e depois da república. Né? Então essa questão desse título de advogado, fazer direito. E coincidiu nesse período, nessa turma de 1859 63, reuniu, eu digo até uma coincidência temporal, reuniu jovens oriundos de Campinas, de Amparo, Rio Claro e Piracicaba, que traziam em suas malas a experiência de viver em localidades onde está avançando o café, né? E que estavam promovendo esse avanço, a expansão cafeeira, promovendo transformações na cultura, no modo de viver, nos costumes. E são esses os caras, olha que coincidência. O Manuel Ferraz Campos Salles, 2 daqui, constitucional presidentes da República. O segundo presidente do primeiro civil, o Prudente Moraes, né, que vem de Piracicaba. O Manuel Ferraz Campos Salles, que é de Campinas, mas tem terras em Rio Claro. O Bernardino de Campos, ele chegou a ser presidente da província. Bernardino de Campos, desculpe, pulei o Francisco Quirino dos Santos, ele morre muito cedo, Francisco Quirino dos Santos. O Francisco Quirino dos Santos, que é campineiro, né, filho do Joaquim Quirino dos Santos, irmão do Bento Quirino dos Santos. Estou certa? Eu acho que. Bom, e o Prudente Moraes, de Piracicaba, é o Francisco Angel Pestana, que não é campineiro, ele é de Nova Iguaçu, mas ele vai casar, ele se torna companheiro na Academia de Direito do Bairro São Francisco desse grupo, e ele acaba casando com uma irmã do Francisco Quirino dos Santos. Então, ele acaba vindo para Campinas e vai ser advogado de Campinas, etc., por um período. Então, essa é a coincidência. Essa coincidência ainda traz outros, porque a academia é esse debate republicano, a questão da abolição, mas a questão da República, as ideias da República. E os representantes de Campinas, quando vai ocorrer a convenção de tudo que vai formar o Partido Paulista, o Partido Republicano Paulista, os representantes, o Francisco Licério, esse senhor aqui é o Américo Brasileiro, a gente sabe por causa das ruas. O Francisco Licério, o Américo Brasileiro, esse aqui é o irmão do Francisco Licério, é o Jorge de Miranda, que é advogado. O Francisco Licério, ele não termina o curso de Direito. Essa turma é um pouco anterior à turma de 59. O Francisco Licério, o pai dele morre em 61, e ele acaba não concluindo o curso de Direito porque o pai, ouviu o inventário do pai, o pai morreu e a família fica muito mal, tem que vender terra, a fazenda Paudade, enfim, ele acaba não concluindo o curso de Direito, ele vai ser um solicitador, ele vai trabalhar junto com o Jorge de Miranda, que é advogado do irmão dele. E aqui o Francisco Quirino dos Santos também foi à Convenção de Itu para fundar o
E a escravidão. Eu quero chamar a atenção nisso, porque vocês acham que os republicanos, eles são abolicionistas. Mas, na verdade, o partido republicano paulista nunca, sempre se escusou de discutir, não discutir, mas de defender, de ter no seu programa a abolição da escravidão. Então, e aqui tem razões. Dos 133 convencionais que foram em 73 a Itu, 58, ou seja, 59% eram fazendeiros e eram proprietários de escravos. Então, cujas propriedades estavam situadas também nessa franja de expansão do café, do centro ao oeste, aquela franja que eu mostrei naquele primeiro mapa. O BRP, então, vai se esquivar em relação à questão da abolição. Antes de tudo, os republicanos são a favor do direito de propriedade. Direito. Então, antes de tudo, sagrado e inviolável. Então, é a coerência de uma base, coerência com a base escravista aqui. Mas aí a gente, mas por que eles são republicanos? A questão que conta aí vai ser muito bem explicada por um grande ideólogo do Partido Republicano Paulista, que é o irmão do Campos Salles, que se chama Alberto Salles. Eu não pus ele aqui, mas ele olha, a última frase. A atitude esquiva do partido foi mantida até dezembro de 87, quando, numa convenção, eles assumem que a abolição pode sim vir daqui a 3 anos. Então, beleza. Até lá. Mas, senhora, por que eles eram republicanos? Por causa da federação, da autonomia da federação. É esse o motivo. E aí é que eu explico aqui tudo isso é Emília Viotti da Costa, tem vários historiadores, eu não estou. Né? São Paulo é o principal exportador mundial de café. São Paulo é responsável pela maior parcela da geração da renda nacional e de divisas. Vende e recebe libras. O City, que ano? Aonde? Eu estou falando década de 70, isso. Década de 70, porque a convenção republicana, que vai fundar o Partido Republicano, é 73. Né? Então, e São Paulo é o maior produtor, né? Desculpa. São Paulo, sim, São Paulo é o maior produtor. Vai ter. Aí é o Brasil, eu acho que eu errei, porque São Paulo é a maior parcela da exportação, vem de São Paulo. O Rio, não, o Rio ainda, o Rio só perde para São Paulo a partir de 90. Então está errado. Ali eu devia ter posto Brasil. E São Paulo, dentro das exportações, é o principal, mas não é um dos. Porque quem são os estados produtores de café? Rio de Janeiro, que é até 86, 90, é o principal, é o que mais produz café. Depois é São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. São os 4, o resto do país. Então, ali. Mas São Paulo é responsável por uma parcela grande dessa exportação e da geração de renda e da geração de divisas. Então, há um sentimento de expoliação por parte do governo federal. Né? Eles sentem que são explorados, porque poucos recursos ficam para a província. Se pensar saúde pública, no Império não faziam absolutamente nada em termos de saúde. Só na República que, daí, porque vem a federação, a autonomia e daí quase todo o imposto de exportação fica para São Paulo. Antes não, uma parte ia para o Império, para a corte, né, para manter a corte, para o Rio de Janeiro.
Então isso aí é uma coisa que... desculpe. Tá, isso aí... Bom... os olhos da elite proprietária, aos olhos da elite proprietária, então aí está a razão, tá? Ou seja, o império é um entrave à expansão da economia, da dinâmica e tudo mais, tá? Aqui, a empresa republicana em Campinas foi super importante, são todos campineiros, tá? Peraí. São? Não, Rangel Pestana não. O Quirino, o Francisco Quirino, vai fundar a Gazeta em 69. O Rangel Pestana vai fundar a província de São Paulo em 74, 75, o Rangel Pestana. Mas daqui, depois ele se transfere para São Paulo. E aqui o Júlio Mesquita, que vai, na verdade ele não funda, o sogro dele vai, quando o Rangel Pestana vai vender o jornal, a província de São Paulo, porque ele não está podendo. Eu vi uma carta legal sobre isso, o Prudente Moraes disse: nós temos que arranjar alguém que compre a província, para não ficar fora das nossas mãos, né? E o Júlio Mesquita, aqui o programa eu achei lindo. Aí, eu posso só, porque é muito importante isso aqui, que eu achei incrível, o programa deles: sufrágio direto e generalizado, liberdade de imprensa e de tribuna, instrução primária gratuita, obrigatória e secular, separação absoluta da igreja do Estado, plenos direitos políticos às mulheres. É claro que tudo isso a história varreu. Abolição do poder moderador, federação, descentralização política e administrativa, magistratura independente e compatível para todos os cargos políticos, todos os poderes políticos eletivos, temporários e responsáveis. Aqui, essa foto é maravilhosa também, é lá do CNU. Aqui é o Rangel Pestana, Francisco Glicério, o Jorge de Miranda, o Francisco Quirino dos Santos, o Campos Salles e o Quintino. Bom, quanto tempo eu tenho nele? Já escutou? Ó, aqui o que eu fiz, que eu amei fazer isso, é a elite, a filantropia e pensar na Santa Casa. Como eu participei da banca do Matheus e é sobre a Santa Casa, e ele fez um trabalho maravilhoso com o acervo da Santa Casa, com a coleção que tem do CNU, dos livros de matrículas de altas e óbitos da Irmandade da Misericórdia. Ele estudou isso aí, tudo. Eu peguei, e aqui que eu ia falar da questão de saúde pública, que não tinha nada, tinha um mínimo, um lazareto, as posturas municipais, a criação da Santa Casa só foi em 76, que é a hospitalização de escravos, né, é possível, e os remetentes são os senhores, proprietários de escravos. E daqui eu peguei a lista que o Matheus montou. E daí a gente pega, assim, esses que estão rosinha, tudo a mesma família, a família Souza Queiroz. Que a baronesa de Limeiro, o Luiz Antônio Souza Queiroz, conselheiro e tal, a família aqui, Souza Aranha, tá? E os outros eu ia procurar para ver se são aqueles mesmos grandes proprietários de escravos que remetem escravos, sendo que Souza, essa baronesa de Limeira é a esposa do barão de Limeira, que é o Vicente de Souza Queiroz. Então esse é um retrato que reforça essa ideia da elite. As ideias também de educação não existiam. O que existia? Eu começo aqui com a roupa da excelentíssima baronesa de Campinas por não saber escrever quem assina é o filho dela.
Baronesa de Campinas, à época, é o que vai ser a Viscondessa de Campinas, que é a esposa do Francisco Egídio. Tá? E daí a formação nos anos 69 a 76, 70, dos colégios, de 4 colégios. Outra tese muito interessante, que utilizou linda essa tese, do Munir Pompeu de Camargo. Né? Que é, aqui tem a tese da Arinda Ribeiro, o Colégio Internacional, o Colégio da Elite e colégios. Então, mostrando novamente, quem são os patrocinadores, quem é que está nessas iniciativas? São aqueles senhores, os senhores escravistas, ou escravistas, tá? Os imigrantes, daí vem a criação, em 86, da Sociedade Promotora da Imigração. Aqui, os imigrantes. A abolição da escravatura foi para o PRP, na verdade, que eles estavam prevendo 3 anos depois. Então, foi, de fato, uma surpresa. E daí eles começam uma luta contra Isabel, para ela não continuar no trono, óbvio, porque isso deu a abolição da escravatura. A Lei Áurea trouxe muito prestígio para Isabel, então ficou. E a libertação de escravos no Brasil foi em torno de 720 mil, e em São Paulo, 107 mil. Aqui, só para ter o último dado que eu tenho para Campinas, é 9 mil, quase 10 mil, mas 10 mil escravizados foram libertos, tá? Em Campinas. Eu acho que esse aí é da última matrícula, que é 86, mas até 88 pode ter sido menor esse número, porque estavam ocorrendo fugas e alforrias. Tá? Chegou o novembro, daí a República finalmente chegou, e o PRP, em clima evolutivo, porque eles achavam que não tinha que... A política do partido era de contenção, de esperar, aguardar que um dia chegue a República, e chegou mesmo com uma passeata militar. Né? A República chegou com um golpe militar, desfechado pelo exército. Né? Os republicanos Paulo e atropelados pelo acontecimento comemoraram ao som da Marseillaise, acompanhado pelos gritos: Viva a República Brasileira, 15 de novembro de 1889, centenário da tomada da Bastilha. E eu encerro aqui. Pronto. Isso aqui eu ia pôr, mas só a questão do Estado laico. Isso, o princípio da ordem, o que é a Constituição? A primeira Constituição de 91. Princípio de uma ordem civil democrática e republicana. Princípio do Estado laico, separação do Estado e da Igreja. Princípio da federação e independência do governo federal, dos governos estaduais e vice-versa. Autonomia, tinham 21 grupos estados federados na escolha de seus governantes, porque não se escolhia, era indicado. Por meio de eleições diretas e na gestão econômica e financeira também. Né? Princípio do presidencialismo, o regime presidencialista legava plenos poderes ao presidente na escolha do seu governante. Então, isso. Acabei.